E o programa de hoje começa falando sobre uma doença que já atinge 10 milhões de brasileiros. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Brasil está em segundo lugar entre os países com mais pessoas afetadas pela artrose. O que preocupa é que apenas 42% dos pacientes têm um diagnóstico. O restante nem imagina que sofre com a doença. E quando a artrose chega a estágios avançados, em muitos casos, a única solução é a substituição das articulações por próteses. Por isso, é importante ficar atento aos sinais do seu corpo. A artrose é facilmente diagnosticada por exames clínicos e de imagem. Fique atento. Quando a idade chega, não tem jeito, algumas dores começam a aparecer. As dores nas pernas, né? São nas pernas que são mais frequentes, né? Nas pernas também. E taxas altas. Às vezes no calcanhar, no pé. É só dor muscular mesmo, né? O problema é grave não, é falta de exercício. Mas não são só eles que reclamam, não. Como no caso da artrose, que provoca dores nas articulações por causa do desgaste da cartilagem que fica entre os ossos e que também atinge em pessoas mais jovens. O condrócito, ele tem uma meia-vida longa, mas a capacidade de recuperação da cartilagem é baixa. Então, na hora que começa a existir a morte do condrócito, essa célula não é reposta. Então, a gente vai ter a osteoartrose mais no idoso, que é uma situação fisiológica, apesar de ser uma situação fisiológica que a gente pode diminuir com medicações. Agora, pode acontecer no paciente jovem, mas aí você vai ter uma situação de doença, que pode ser uma doença reumática, o paciente que produz anticorpo contra a articulação, pode ser uma doença metabólica, por exemplo, o paciente que tem doença do ácido úrico, pode ser uma sequela de fratura, onde você vai ter uma deformidade articular e aquilo gera uma situação de mau funcionamento articular que mata o condrócito. Você pode ter uma doença do próprio sangue, o paciente tem sangramentos e isso gera uma doença articular degenerativa. Então você vai ter várias causas de doença no jovem e no idoso é mais pelo próprio envelhecimento das células. A artrose é provocada por um problema bioquímico quando a célula que produz a cartilagem deixa de funcionar. A artrose ela é caracterizada por dor nas articulações, diminuição da mobilidade e deformidade. Então, o paciente que tem artrose, ele vai ter uma articulação que funciona mal e dói bastante. Então, por exemplo, o paciente tem uma artrose no joelho, esse paciente vai ter dificuldade para dobrar o joelho vai crepitar, esse joelho vai ficar inchado, esse joelho vai ficar dolorido e ele vai ter muita limitação no seu dia a dia. As articulações mais sujeitas à artrose são justamente aquelas mais exigidas ao longo da vida, como joelhos, quadril e coluna vertebral. Os primeiros sintomas podem aparecer como um leve desconforto em torno das articulações, que melhora com repouso e piora com exercícios físicos. Mas com o passar do tempo, essas dores podem se intensificar, apesar do repouso. O exercício físico feito por uma pessoa saudável, de forma saudável, sempre traz bom resultado. Então não é o exercício físico saudável que lesa a cartilagem, mas uma pessoa que já tem uma doença articular ou o atleta profissional que tem várias lesões, mas não pode parar porque a profissão dele é o esporte, então ele acaba evoluindo para uma doença articular precoce pelas lesões de repetição. Mas o exercício feito de forma saudável vai trazer saúde. O excesso de peso é, sem dúvida, outro fator que compromete a saúde das nossas articulações. Além dos exercícios físicos, uma boa dieta é essencial para conquistar e manter o peso ideal.